Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando através da sua palavra. Convido os irmãos para ficarmos em pé, para ficarem em pé, a lermos a Escritura. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma, isto é, simultaneamente, contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo Filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram, não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Senhor, nós agradecemos por esta leitura. A tua palavra já é a bênção, mas pedimos a bênção para a leitura dela e também para a exposição dela, que o Senhor me ajude a expô-la com clareza, porque assim seremos abençoados, esclarecidos, fortalecidos, as nossas almas serão robustecidas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que estejamos todos aqui em simplicidade, pois o Senhor se esconde e se revela em simplicidade. Em nome de Jesus Cristo nós agradecemos. Amém. Amém. Pode assentar. Vem o dia de fulgor, quando acaba toda dor, nem doença haverá, nem a lágrima terá. Haverá perfeita paz, quando o Salvador capaz. Oh, que dia, dia de glória será. Que dia será, quando o Salvador voltar, poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. A tristeza não terá, nem pesares haverá, nem mais pranto assolará, e a morte sumirá, e para sempre estarei com meu Salvador e Rei. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será, quando o Salvador voltar, poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará então. Oh, que dia, dia de glória será. Oh, que dia será, quando o Salvador voltar, poderei contemplar quem morreu para me salvar. Ele me tomará a mão e me guiará
que dia, dia de glória será. Oh, que dia, dia de glória será. Baixão tá aí. Baixo profundo. A voz mais rara que existe é o baixo. Dizem que nas regiões frias se dá mais baixo. Pessoas que têm baixo. Na voz feminina, o soprano é mais raro. Contralto é muito comum. Na voz masculina, o barítono também é comum. Tenor já é mais difícil e o baixo nem se vale. Vamos ler um parágrafo aqui. A mensagem Redenção pelo Poder, parágrafo 2 ao 4, são assuntos que nós já conhecemos. Acho que nunca é demais estarmos repetindo sobre a unção que cada um de nós tem. Todos nós temos uma unção. E o Gombrando está dizendo aqui, seguramente aprecio, ele tinha acabado de ouvir um irmão cantar na igreja, deixa eu ver aqui, Tabernáculo, lá em Louisville, Kentucky, na igreja Tabernáculo da Vida. Tabernáculo da Vida. Ele gostou muito do hino. Seguramente aprecio o hino que nosso irmão acabou de cantar, pois esse é o meu favorito. Ele considerou a letra do hino, falando da deidade de Jesus Cristo. No dia quando tentam fazer de Jesus só um simples profeta, ou um bom homem, ou um mestre, isto realmente apresenta sua deidade, o que ele era, e eu creio que ele foi. Nunca houve um homem, ou melhor, nunca houve um como ele na terra, nunca haverá. Ele era Emanuel. Ele era o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que era, que é e que há de vir. A raiz e a descendência de Davi. A estrela da manhã. A gente sente tão bem em escutar isso aqui, né? Sobre Jesus Cristo. Nele habita a deidade. Nele estava Deus. Deus estava no seu Filho em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Jesus disse, não sou eu quem faz as obras, mas o meu Pai que habita em mim. Eu e o meu Pai somos dois. Não. Eu e o Pai somos um. Deus manifestado na carne. Que revelação maravilhosa do amor de Deus para conosco. Ele se revelou e desceu e habitou na carne humana, para tirar o pecado e a enfermidade da raça humana, e nos redimir, ou nos readquirir, porque nós já éramos dele antes da fundação do mundo, viemos a ficar perdidos aqui na terra, mas o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O mundo não está perdido, nós estávamos perdidos. O mundo está aí como
seguindo o curso dele próprio. Isto é maravilhoso, não é? Com certeza damos glória a isso. Então, o ministério de Jesus Cristo aqui na Terra foi tão maravilhoso, tão singular, tão destacante, que nunca houve alguém com a unção que estava nele. Nunca houve outro com a unção igual a dele. Todos os outros homens de Deus tiveram o Espírito Santo por medida, mas em Jesus estava a plenitude, que quer dizer a totalidade. Em Colossenses 1,19, São Paulo disse que foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. E na mensagem Véu Adentro, parágrafo 305, o profeta, falando sobre a unção parcial que está em cada um de nós, e a unção total que estava e está em Jesus, ele diz assim: algumas pessoas têm a impressão errônea do que seja a unção. Você já pensou nisto? Quando foi dada a maior unção a alguém e o que fizeram quando lhes foi dada esta unção? A maior unção que já foi dada para alguém foi Jesus Cristo. Temos o Espírito por medida. Ele o tinha sem medida. E um dia ele entrou no templo e apanhou o pergaminho e leu. Ele disse: o Espírito de Deus está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar o ano aceitável, para ligar os corações partidos, para curar os enfermos e dar visão aos cegos. Agora, pensaríamos, se tal unção estava sobre ele, que foi profetizada 800 anos antes que ela viesse, e aqui estava ele com aquele tipo de unção, a bênção completa e a unção do Senhor sobre ele, nós gostaríamos de correr ao redor do edifício, se sobre nós caísse uma unção como caiu sobre ele, gritando por todo o edifício. Mas a Bíblia diz que ele saiu gritando e pulando? Não. Diz que ele enrolou o pergaminho e se assentou, e palavras preciosas saíram de sua boca. Não temos nada contra pular e gritar, mas unção não é emoções, o profeta está dizendo aqui. Foi isso que fez sob a unção, a maior unção que já aconteceu aqui nesta terra. A unção não é emoções, a unção é poder supremo em controle, sabendo exatamente o que e como, e isto é o que está aqui. Dizia que estava lá, nós dizemos que está aqui também. E Jesus recebeu a unção plena, porque a carne dele, a sua carne, era diferente da nossa carne. A Bíblia mostra claramente que nós temos um corpo de carne pecaminosa, em contraste com a carne de Jesus, pois em Romanos 8,3, São Paulo disse que ele veio apenas em semelhança da carne do pecado
e não propriamente em carne do pecado. Ele, Jesus Cristo. Ouça o que diz o profeta a respeito de si mesmo na mensagem adoção. Ouça, parágrafo 106. A predestinação olha de volta à presciência, ele é presciente. Ele viu antes da fundação do mundo o que nós faríamos aqui. Presciência, quero dizer eleição. A eleição olha de volta à presciência. Deus é presciente. Ele vê antes que aconteça. E a predestinação olha para o destino. Não se esqueçam disto, que eleição olha de volta para aqui, e aqui está ela. Eu era um cardo, o irmão Brana dizendo que ele era um cardo, uma planta espinhosa. Nasci em pecado, formado em iniquidade, vindo ao mundo falando mentiras. Nascido entre pecadores, pai e mãe e toda a minha família, pecadores. Eu era um cardo, uma planta espinhosa. Porém, repentinamente, eu me tornei um grão de trigo. Não é isso maravilhoso? Como aconteceu isto? O que é aquilo? Eleição. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo para sermos não cardo, mas trigo. Deus, antes da fundação do mundo, nos elegeu que o cardo se tornasse um grão de trigo. Agora, eu sei que sou um grão de trigo, porque sou salvo. Como eu fiz isto? Olhe de volta e veja que ele predestinou isto muito tempo atrás. Através da presciência, ele viu que eu o amaria, que cada um de nós o amaria. Então, ele fez uma propiciação, um favorecimento através do seu sangue, através de seu próprio filho, que através dele eu pudesse me transformar em um grão de trigo. Estou salvo, andando na graça de Deus. O que a predestinação parece ao destino. Para onde ele me levará e para onde estou indo? Aí o irmão Brando diz, isto te pegou, isto pegou a cada um de nós. O nosso corpo, que é formado de carne do pecado, não pode receber a plenitude do Espírito Santo, mas o corpo de Jesus, sim, porque ele não veio em carne do pecado, mas apenas em semelhança da carne do pecado. O rei Davi disse que tinha sido formado em iniquidade, e que foi em pecado que a sua mãe o concebeu. Mas Jesus foi o único homem gerado pelo Espírito Santo para ser Deus homem. Uma vez eu vi o pastor João Eduardo da Silva dizer que um sinal gráfico da língua portuguesa chamado hífen nunca encontrou um lugar mais apropriado do que nessa expressão Deus homem. Jesus é Deus homem. Em Colossenses 2:9, São Paulo disse que nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por isso Jesus é homem por fora, mas Deus por dentro. E como homem por fora, ele foi sujeito a todas as tentações, como nós, mas nunca cedeu a nenhuma delas. Ele enfrentou as 3 tentações básicas do ser humano, que são a concupiscência da carne,
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. A concupiscência da carne foi quando ele teve fome e outros desejos físicos. A concupiscência dos olhos foi quando o diabo lhe mostrou e lhe ofereceu todas as glórias deste mundo. E a soberba da vida quando ele rejeitou a proposta do diabo para se gloriar, saltando do pináculo do templo como um exibicionista. Ele não quis exibir o seu poder, se quisesse, aconteceria. Ele não morreria caindo do pináculo do templo, mas ele não queria satisfazer o diabo, ele veio para cumprir a vontade do Pai. E Jesus recebeu a adoção plena, a unção plena, quando foi batizado por João Batista, começando ali o seu ministério como ungido, que quer dizer Messias ou Cristo. A Bíblia diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, para cumprir Isaías 61, que profetizou sobre ele como ungido. Por isso, logo depois que ele recebeu a plenitude da unção do Espírito Santo, ele entrou na sinagoga e, lendo Isaías 61, disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. E lá em Atos 10:38, São Pedro também disse que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E por estar com aquela unção plena, foi que durante apenas 3 anos e meio, ele fez tantas coisas, que São João disse que se o mundo todo, se todas as coisas que ele fez fossem escritas, nem o mundo todo poderia conter os livros. Tantas coisas que Jesus fez em apenas 3 anos e meio, tudo por causa da plenitude da unção que estava sobre ele. E depois que Jesus realizou todas as coisas aqui na terra, ele subiu diante dos seus discípulos, e desde que ele subiu, está sentado à destra de Deus em poder, e até hoje ele permanece lá, como nos ensina o profeta. Acontece que o corpo dele está no trono à direita de Deus, mas o seu espírito voltou como ele prometeu, dizendo: vou e volto para vós, e estarei convosco e em vós até a consumação dos séculos. E em São João 14:18, Jesus fala aos seus discípulos, usando uma linguagem de pai, e diz: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E ele falava numa linguagem de pai, porque o Pai sempre esteve nele, como nos ensina a Bíblia, como nos mostra a Escritura. Em Isaías 9:6 está escrito que aquele menino que nasceria na manjedoura de Belém seria Pai da eternidade. Não apenas Pai da eternidade, mas Príncipe da paz, Conselheiro, Deus forte. Portanto, o seu Espírito está em nós. Mas conforme São Marcos 16:19,
o seu corpo assentou-se à direita de Deus, mas nós sabemos que direita é poder e não uma localidade. Em Isaías, ou melhor, o profeta Jeremias diz que Deus enche os céus e a terra, e, portanto, ele não se localiza num lugar definido para que Jesus esteja assentado à sua direita, no sentido literal da palavra. E até quando Jesus estará à direita de Deus? No Salmo 110 está escrito profeticamente que Jesus estará à direita de Deus até que ele ponha os seus inimigos por escabelo dos seus pés. E em 1 Coríntios 15, 26, São Paulo disse que o último inimigo a ser aniquilado é a morte, que será através da ressurreição. E há quem diga que Jesus saiu do trono à direita de Deus para abrir a palavra através dos 7 selos. Mas veja o que o profeta diz na mensagem perseverante, pregada 1 ano depois dos selos. Ele diz: ele é um sumo sacerdote à destra da majestade, nas alturas, para fazer intercessões baseado em nossa confissão. Você tem que aceitar e confessar. Veja, isso mesmo, do mesmo modo com a cura. Nós poderíamos citar muitos outros parágrafos de outras mensagens neste sentido aqui, mostrando que ele ainda está no trono do Pai, intercedendo por nós. Irmãos, as denominações não discordam que Jesus é Emanuel, Deus conosco, sempre pensando que ele é um segundo Deus. Mas o apóstolo São Judas diz que ele é o Deus único, Senhor e dominador. Jesus Cristo é o único Deus único, Senhor e dominador nosso, disse o apóstolo São Judas. Os denominacionais querem provar que Jesus é um e o Pai é outro, alegando que, ao mesmo tempo que ele estava aqui na terra, ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus. Mas se fosse assim, Jesus teria um Pai que está nos céus e outro que estava nele, porque ele, em São João 14:10, ele diz: o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus tem 2 pais? Não, ele tem um Pai que é onipresente, está no céu, está em todas as partes. Eu desejo ler com os irmãos São João capítulo 3. Abram aí para mim, vamos ler juntos esta escritura. São João 3, versículo 13. Todos abriram? Todos. Ora, Jesus lá em pé diante dos seus discípulos, diante dos fariseus, dizendo assim: ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do homem que estava no céu, está no céu. Quando Jesus estava fisicamente aqui na terra, como Filho do homem, o seu espírito não deixou de estar lá no céu. Hoje ele está fisicamente lá e o seu espírito não deixa de estar aqui, porque ele prometeu: vou e volto para vós e estarei convosco até a consumação dos séculos. Veja aqui a era de Laodiceia para encerrar, parágrafo 40 ao 42. Quero fazer mais uma comparação entre o profeta mensageiro de Laodiceia e João, o profeta mensageiro que anunciou a primeira vinda de Jesus. O povo, em seu tempo, no tempo de João Batista, não é só no nosso tempo não, no tempo de João Batista também, confundiu João com o Messias. Aí o irmão Brana lê a escritura e diz: este é o testemunho de João,
quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntassem, quem és tu? E confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Irmão Brana também diz, eu não sou o Cristo. Eu não tenho a unção que Jesus tinha. Agora, este profeta mensageiro do último dia terá tal grau de poder ante o Senhor que haverá aqueles que o confundirão com o Senhor Jesus. Estava previsto. Haverá um espírito no mundo no tempo do fim que enganará a muitos e fará com que creiam nisto. Aí ele cita a Escritura. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais. Eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Mas não vá você crer nisto. Ele não é Jesus Cristo, ele não é o Filho de Deus. Ele é um dos irmãos, um profeta, um mensageiro, um servo de Deus. Ele não necessita de nenhuma honra maior do que recebeu João Batista quando foi a voz do que clamou, eu não sou ele, porém ele vem depois de mim. Mais uma escritura aqui, senhores, é este o tempo, parágrafo 366. Veem vocês, irmão Brana estava prevendo que ia partir, prevendo que estava próximo à sua partida deste mundo. Veem porque me vou, veem porque me tenho que ir, devo fazê-lo. Amigos, não se firme em mim. Eu sou seu irmão. Não me prestem atenção, porquanto sou apenas um mortal. Tenho que morrer como qualquer outro. Não escutem a mim, mas escutem ao que tenho dito. O que tenho dito é a mensagem. Mantenha seus olhos não no mensageiro, mas na mensagem. O que disse? Isto é ao que tens de olhar. E é a minha oração que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude. Amém. Vamos ficar em pé para lermos São João 13. Sobre a Santa Ceia. São João 13, eu estou aqui errado. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, as roupas mais externas, e tomou uma toalha, cingiu-se. Tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou ou despejou água numa bacia, e começou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas-me os pés a mim?
Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, a não ser ou senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou seus vestidos e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Nós sabemos estas coisas e somos bem-aventurados por fazermos mais uma vez. Nunca nos enfadaremos de estar fazendo isso. Satisfação, com regozijo, com temor em nossos corações. Não medo, mas temor reverencial. Há um momento de muito solene e de muita reverência aqui, porque o Teu Espírito Santo está habitando em cada um de nós, para estarmos nesta solenidade que o Senhor ordenou que estivéssemos. Estamos partindo o pão que representa o Teu corpo. Representa o Teu corpo que também foi partido por nós. Aceita este ato de fé na Tua palavra, na Tua ordem. Em nome de Jesus Cristo, abençoa este pão que vamos comermos, representando o Teu corpo. Agora abençoa também o vinho, representando o Teu sangue, que nos purifica de todo pecado. Queremos confessar os nossos pecados neste momento. Ter um momento de silêncio, Senhor, de reverência diante do Senhor, um exame introspectivo de cada um de nós, Pai. Pedirmos perdão dos nossos pecados. Como disse Davi, quem vê os próprios erros, quem descobrirá seus próprios erros, mas que o Senhor expurga os pecados que nos são ocultos. Faz isso conosco, Senhor. Vamos dedicar um momento de reflexão e de introspecção diante de Deus agora, Senhor.
Vamos lá, vamos cantar toda a igreja. Tantas coisas que andei fazendo, quase todas me arrependi. Não, mas houve uma especial, foi a mais certa que escolhi, a melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida. Achei-me desfalecendo, tomei a decisão de me salvar. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. A melhor coisa que eu já fiz em toda a minha vida, salvou-me por um triz. Em aceitar Jesus, sinceramente foi a melhor coisa que eu já fiz. Amém. Impossível, né, de ter uma coisa melhor do que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Participar dessa festa, pão asmo, vinho, lava-pés, isso para o mundo é loucura. Mas nós estamos na contramão do mundo. O Brana fala que se o mundo pente o cabelo para um lado, você pente para o outro. A expressão que ele usa, ele brinca, né? Então, graças a Deus, nós estamos na contramão deste mundo. Nós vamos cantar um último hino. Depois eu vou pedir para o irmão Zezé vir fazer a oração final, irmão Zé. Nós vamos cantar o hino 46 do cantor. E depois o irmão Zezé vem fazer a oração final. Eu, perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz.
Amém. Antes do irmão Zezé orar, eu só vou notificar os irmãos que acompanharam conosco pela internet. Em Varginha foi a Lucia, Damares e os seus filhos, o Donizete, a Adriana, a Tamires, o Cacá, a irmã Regis, a Adriana, Cláudia Oliveira, a tia Marildo, o tio Doni e o Lucas, em Varginha. A Andréia, no Rio de Janeiro, o Henrique, em Pouso Alegre, o Mal Moraes, também em Pouso Alegre, a Augusta, em São José dos Campos, Racibe Nicolas, em Varginha, José Pessoa, em Taquaritinga, e o Edinho, em São Lourenço. Esses acompanharam conosco. Deus abençoe a todos. Vamos ficar de pé, o irmão Zezé vai orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por podermos celebrar mais uma vez a vitória, Senhor, que o Senhor conquistou por nós na cruz do Calvário. Nós te agradecemos por toda a misericórdia que o Senhor tem concedido às nossas vidas, Senhor. Te agradecemos por levar a crer nessa tão grande mensagem, abrir os nossos olhos para enxergar essa palavra, Senhor, que nos dá segurança, nos dá graça, e estamos debaixo da misericórdia. Às vezes tendo que crer até contra a esperança, mas continuamos crendo porque o Senhor tem concedido essa fé a nós. Nós agradecemos por tudo isso, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a palmilhar ainda o tempo que temos que estar aqui, Senhor. Abençoa a cada um, Senhor, concedendo graça, misericórdia e bênção, Senhor. Saúde aos que precisam de saúde, força no trabalho e na luta do dia a dia, aqueles que precisam na escola, Senhor. Ajuda-nos a cada um de nós, e nessa situação, Senhor, estarmos debaixo da Tua poderosa mão, Senhor, sendo guardado e abençoado, Senhor. Nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos e te agradecemos por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.